Então, boa noite para quem está aqui ao vivo, boa noite para quem vai assistir gravado. Que bom que vocês sentiram um chamado de estar aqui com esse tema de hoje. Eu vou abrir essa noite falando uma coisa que eu estou repetindo há algum tempo, né? Eu não sou psicólogo. Então, assim, só para tirar, assim, de onde é que ele trouxe isso? Da Ruth, da Raquel e do Tonho da Lua que tem na minha cabeça, tá? Então, assim. é, Não é um lugar de estudo científico, é um lugar de estudo empírico e das trocas que eu fiz, tanto com terapeutas quanto com pessoas que permeiam o meu caminho e coisas que eu comecei a tomar consciência vivendo um pouco dessa jornada de autoconhecimento, né? Eu botei uma provocação lá no convite, né? Falando sobre o silêncio. Ele é veículo de cura ou ele é veículo de castigo? Por que que eu botei essa provocação, né? Lá no convite que eu fiz, tanto nos grupos que eu divulguei, né? Porque para mim ele já teve as duas conotações. E era muito difícil no começo eu entender mais conscientemente qual era qual era o lugar exato do silêncio dentro do meu navegar de vida, né? A Fernanda Catarina estava com saudades. Eu também, mas semana passada foi uma tsunami de Aura 1. Então, assim, a Priscila, que tá aqui, fez a Aura 1 comigo e com o Adriano. E a gente deu uma de abundância da escola da Aura e sonhos. Mas isso também fazia com que os professores, ó, a gente ofereceu 3 horários de treino, um 7h30 da manhã, um 17h30 e um 20. E tinha aula do meio-dia às 2. Qual era o tempo que eu tinha? Fora todo esse turbilhão energético, quase zero. Assim, era para dar uma descansadinha da tela e voltar para a tela. Então, na semana passada, eu não consegui muita coisa fora o aura. Que já foi muito, né? Muita coisa fora o aura, assim, fazer coisas além do aura. É, e eu cheguei a comentar um pouco do silêncio no aura. Não sei se a Pri vai lembrar, que fez muito sentido para mim, assim, falando em comunicação, né? O silêncio, quando ele é usado a depender de quem está usando, dentro de um processo de comunicação, por exemplo, eu estou discutindo. E discutir não é só ruim, tá, gente? Porque tem gente que quando eu falo, eu tava discutindo com a Silvia. Ai, meu Deus, foi o que ela fez? Nada, gente, tava discutindo de discutir. Não é de brigar. Mas a palavra discutir, em muitos aspectos, foi vinculada à discussão não amorosa, né? Então eu tava conversando, batendo um papo com a Silvia, e aí falando um monte de coisa da minha vida, de repente a Silvia, e falando comigo, ela também, né? De repente ela entrou num silêncio. Ela me contou meia parte da história, e algumas partes da história entrou num silêncio. E aí eu ouvi algum tempo atrás que quando pedaços da história que nós contamos para as outras pessoas ficam no vazio do silêncio, a outra pessoa que está ouvindo tende a criar com a cabeça para ocupar os espaços vazios. E geralmente essa ocupação que criou da cabeça em espaços vazios raramente corresponde à verdade. Por exemplo, é, aconteceu isso esses dias, assim, eu mandei mensagem para uma pessoa querida. Aí eu fazia isso no Aura também. Eu mandei uma mensagem para uma pessoa querida. Aí essa pessoa não me respondeu, né? Aí eu entrei em contato com ela. Eu vou interpretar o silêncio como não quero falar com você. É isso mesmo? Aí ela, não, ai amigo, desculpa, eu não vi a mensagem anterior. Aí eu, então agora que você viu, você pode responder? Porque eu fiquei no vácuo. E aí essa pessoa falou pra mim, olha, é, você passou na costureira e acabou a conversa. Aí eu, passei na costureira, mas vou fazer o que na costureira? Ah, deve ser alguma coisa, alguma encomenda que ela deixou lá pra eu ir buscar. Então vou na costureira.
Aí cheguei na costureira, tudo bem, fui buscar a encomenda de fulana. Aí a costureira, encomenda? Eu, não tem encomenda? Mas fulana disse que abriu passar na costureira. Sim, é pra passar na costureira pra fazer o quê? Aí eu passar na costureira, deve ser pra buscar costura, obviamente. Aí ela disse, não, deve ser uma coisa que ela ficou de trazer pra mim. Você não trouxe? Aí eu, ai meu Deus, trazer, ai. Olha, eu sinto muito, não tô entendendo essa conversa. Ficou esse vazio no ar e eu vou me embora, porque eu não sei o que é que vocês estão falando. Eu só vim aqui porque eu supus que era pra vir aqui buscar uma costura. E aquilo já criou um bolo na minha cabeça. Então, assim, e eu fui levando o bolo pros outros, né? Porque eu fui na costureira, depois eu falei, vem cá, o que eu tinha que fazer na costureira? Costureira, Luiz? Costureira! Era pra eu mandar um negócio pra ela. Eu, ai, gente, pelo amor de Deus, não deixa essas lacunas de silêncio no meio do caminho, não, porque eu fico muito perturbado. Ou não sei se vocês já viveram isso numa relação presencial, né? Assim, é, você tá conversando com uma pessoa, aí. E aí, o que que você sentiu? E a pessoa fica no vazio. Às vezes aquele vazio não é porque a pessoa quer estar no vazio, é porque a pessoa às vezes não tem repertório emocional suficiente para conseguir trazer para fala o que está sentindo. E isso acontece. Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Comigo quando. E aí já era briga mesmo, era discussão com aquele pulsar mais emocional, né? E aí, tipo, e aí você não vai fazer nada? E eu ficava assim, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. O que é que eu tenho que fazer? E aí eu começava a gaguejar. Essa pessoa falava que eu entrava no módulo quiabo. Que eu começava a dizer, então, olha, vamos comer uma pizza? Não, você tá mudando de assunto por quê? E tipo, ai meu Deus, eu não sei o que é que eu tenho que falar naquele assunto. Eu não tenho repertório vocabular suficiente para dar conteúdo tangível pro outro do que eu tô sentindo. E às vezes o que eu consegui externar é assim: ó, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas eu tô sentindo raiva. Aí a outra pessoa dizia assim, mas só isso? Eu digo, ai meu Deus, isso pra mim já é tanto. É só, eu só tô com. E quanto mais você pergunta, mais raiva eu tenho. Então, assim, bora parar um pouco, assim, desse assunto. Eu não sei para onde eu vou. Não sei o que é que eu tenho que fazer. Então me fala o que é que eu tenho que fazer, né? E, a- e, e um veículo que me ajudou muito foi uma coisa chamada CNV. Não sei se vocês já ouviram falar. Conhece a CNV? A CNV significa Comunicação Não Violenta. Tem um livro de um autor chamado Marshall. O sobrenome é Marshall, esqueci o nome primeiro do autor. Mas ele escreveu esse livro, e esse livro fala muito que a nossa comunicação humana, né? Ela costuma ser violenta, costuma ter algumas pitadas de ironia, costuma ter sarcasmo, costuma ter algumas figuras que encontramos para. Eu vou falar por mim, né? Algumas figuras que eu encontrei para conseguir transitar em alguns ambientes. E não necessariamente essa comunicação é completamente explícita, é completamente direta. Ela é curva, ela é subterfúgia, ela vai se escapando às vezes. Porque às vezes eu quero dizer para Dani Quirilos, eu não gosto de você. Mas eu fui educado, teoricamente, a não poder dizer a verdade, assim, escancarada na cara da pessoa. E eu tô brincando, tá? Eu gosto muito da Dani. Mas eu já fiz isso uma vez e eu fui muito rechaçado. Eu usei isso para uma pessoa específica e eu disse a essa pessoa: olha, eu lhe trato muito bem, eu tenho muita educação, eu não me sinto mal educado com você, mas a verdade é que eu não gosto de você. Aquilo foi assim: meu Deus, você não teve educação doméstica, não se fala isso para ninguém. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar no silêncio hipócrita, no silêncio daquela pessoa a pessoa passava perto de mim e já respirava. Aí eu tinha que ser falso, porque não pode falar a verdade. Aí, tipo, se eu não falar a verdade, é melhor não falar, porque assim, eu não sei o que que eu falo para aquela pessoa, né? E aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, nesse lugar, né? Desse silêncio
desse silêncio falso. Não é um silêncio verdadeiro. Não é assim, ah, eu tô do lado da Priscila, eu gosto muito dela, vamos os dois ficar em silêncio contemplando as estrelas, olhando a Via Láctea. Esse é outro silêncio completamente diferente. É um silêncio de a minha companhia e a sua companhia, nós nos bastamos nesse momento sem ter comunicação explícita. Mas tem comunicação de bem-querer, tem comunicação de olhares, tem comunicação de eu gosto muito de estar perto de você, mas nesse momento eu preciso contemplar um pouco o silêncio que habita dentro de mim, né? E que está habitando fora de mim também nesse momento. Eu não tô tão habilitado nesse momento para falar, para ficar falando muito com a boca, né? E às vezes aquela pessoa compreende, às vezes não, porque estamos, muitos de nós, vivendo uma etapa da vida que ela é levemente ansiosa. Levemente não, ela é ansiosa. Porque antigamente, e tem alguns leitores de aura aqui, como a Dani Quirilos, a Priscila, a gente, dentro da leitura, a Eliane Lucena, né, leitura de aura também. Dentro da leitura da aura, tem uma técnica específica que a gente vai fazer a leitura da vida passada, né? Uma vida passada do inconsciente coletivo humano, que não necessariamente é sua. E essa vida passada, quando a gente vai para algum tempo passado, sei lá, vai para 200, 300 anos antigamente, não tinha. Aliás, a internet nasceu há quantos anos atrás? Sei lá, 30. Se a gente for um pouco mais assim, não tinha. Antigamente ainda era carta, carta que você mandava. Eu mandava uma carta para Paty e chegava lá 6 meses depois. E 6 meses depois a Paty me escrevia quando essa carta chegava e ela estava viva, me escrevia de volta. E 8 meses depois essa carta chegava com notícia da Paty. Então era um lugar que não tinha tanta ansiedade do imediatismo do virtual. E o virtual trouxe um pouco disso, né? Eu mando uma mensagem para Cláudia, é, que no Aura era da Silva, ela voltou a ser Valentim. Eu mando uma mensagem para Cláudia, que também é leitura da Aura, e eu espero que Cláudia me responda na mesma hora. E eu fico olhando no meu celular. Por que que ela não respondeu ainda? Ela tá online. Eu tô vendo aqui, Cláudia online. Por que que ela não me responde? Aí vem os vazios, né? Os vazios e as elocubrações mentais. Será que eu fiz alguma coisa contra ela, meu Deus? Será que ela tá zangada comigo? Por que que ela não me responde? Cláudia, Cláudia, me responda. Ai, meu Deus, por que que. Ai. E aí, tem gente que entra. Eu já entrei várias vezes numa tortura mental. Mas será que eu falei alguma coisa? Mas por que que ela não fala? Por que que ela não me diz o que que tá acontecendo? Seria tão mais rápido e essa angústia que tá dentro de mim seria dissolvida? E aí, por isso que eu trouxe essas duas facetas do silêncio, né? Ahn, Quando eu era mais jovem, a minha mãe tá aqui, né? Mas ela a câmera tá vazia. Ah, não, agora já tá cheia. Quando eu era mais jovem, eu tô mais falando mais jovem porque eu ainda sou jovem, né? Daqui a pouco não vou ser mais, mas eu ainda sou jovem. Quando eu era mais jovem, às vezes eu fazia umas perguntas pra ela, né? Mãe, depois disso aqui, se você vai fazer isso pra mim? Aí minha mãe entrava num silêncio. E aí eu falava, meu Deus, será que a resposta é sim ou não? Aí fica, vai. Ai, em algum momento ela responde. E aquilo começava a me angustiar. E aí, depois de um tempo, eu perguntava: seu silêncio é sim ou não? Porque eu ficava sem entender o que que o silêncio do vazio significava. Eu só queria um sim, não. São duas coisinhas muito objetivas, o sim e o não, né? Não é um talvez. E o talvez é melhor do que o vazio, pelo menos pra mim. Assim, talvez. Me dá 20 minutos pra pensar. Sabe? É isso que eu esperava, assim. Me dá um prazo, assim, meia hora, 2 dias. Mas não fica num silêncio sepulcral, não. Porque eu fico em desespero, sem saber exatamente o que é que tá ali, naquele vazio. E aí, de vez em quando, eu usava essa estratégia no Aura também. A Cláudia, a Pri e a Eliane provavelmente vão lembrar. Eu falava, alguém tem alguma pergunta? Aí ninguém falava nada. Eu vou considerar o silêncio como não. Aí passava pro próximo assunto. Aí o povo, eu. Ué, tá bom. Então pode fazer sua pergunta. Porque assim eu ficava. E assim, no virtual, não sei se vocês sentem isso, no virtual parece que 1 minuto de silêncio pra mim são 10.
Alguém tem uma pergunta? Aí eu fico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, 1 minuto. Olha, eu vou considerar o silêncio como não. Então, tipo, vou passar aqui. Porque começava a me dar uma certa angústia com. Mas ninguém levanta a mão. Ah, então eu ainda fazia graça comigo mesmo. Ah, eu devo ser um excelente professor e as pessoas não têm dúvida. Aí quando eu ia pro próximo assunto aparecia 10 dúvidas. Aí eu, ai, tá, ok, entendi. Tem um delay da comunicação, né? Mas era um pouco desse lugar. Então eu ainda tenho certas estratégias que eu fui desenvolvendo com o meu processo de autoconhecimento para eu não ficar na angústia do vazio. Então, assim, tá vazio? Ok. Próxima página. Não vou ficar aqui nesse vazio que não me diz nada. Esse vazio que é difícil pra mim lidar. Assim, eu olhando e dando aula, parecido com hoje, né? Assim, eu tinha várias telinhas preenchidas com cara de pessoas olhando pra minha cara, acho eu, né? Porque a gente nunca sabe o que é que tá rolando aí na tela. Às vezes você tá falando comigo, mas tá no WhatsApp. Numa tela, você fechou essa tela e tá o WhatsApp lá, você falando com 5 pessoas. E eu aqui achando que você tá olhando pra minha cara. Então, e aí eu olhava pra cara de todo mundo e dizia, não, ninguém vai falar nada, ok, é um silêncio que me angustia, então eu vou passar pra frente. Aí funcionava. Funcionava assim. Eu dizia, então eu sou ótimo professor. Aí ia pra frente, aí alguém tinha uma pergunta. Então, e eu lembro que algumas vezes eu falava com adultos, né? Um desses adultos era meu pai, e eu fazia umas perguntas pra ele, e ele tinha medo. Eu acho que ele tinha medo. Eu não posso mais perguntar porque ele não tá mais aqui nesse plano, né? Mas ele tinha medo de me falar sim ou não. Ele empurrava pra minha mãe. Pergunta à sua mãe. Aí eu, ai, ok, não é sim nem não, mas assim, empurrou pra, pra gerência, né? Empurrou pra gerência. Aí eu ia pra gerência, às vezes. Aí a gerência me empurrava pra ele. Pergunta ao seu pai. Aí eu, ai meu Deus. Esse jogo de empurra, eu não sei onde é que eu vou parar, né? E aí eu ficava, às vezes, nesse jogo de empurra, mas era um simples, eu acho, né? Ó, pensando mais macro, quando eu não tenho algumas respostas claras, eu fico com receio de dar respostas imediatas, né? E nem todo mundo consegue me dar, sei lá, 15 minutinhos para pensar. Parece que é muito. Tem um negócio que a gente tem que responder na lata, assim. Sei lá, Vanessa me pergunta: você vai pro passeio comigo? É... Olha, eu tô saindo em 2 minutos. Misericórdia, eu não tenho tempo nem para processar. Então, assim, ou eu digo que sim, eu já te falei que sim, e às vezes quando eu tô lá no passeio, assim, tipo, ah, meu Deus, por que que eu vim mesmo? Ah, eu não trouxe minha toalha, eu não trouxe protetor solar, saí correndo, não trouxe uma água. Ai, ó, eu vim só pela misericórdia, porque eu gosto da Vanessa, mas assim, da próxima vez eu vou pedir uns 10 minutos pra pensar, porque eu fiquei todo atordoado nesse sim imediato, né? Então, voltando para a comunicação não violenta, lá na comunicação não violenta, das bases que o Marshall traz para a gente é que a gente consiga trazer clareza para as nossas necessidades. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei assim, mas eu não tenho necessidade. Eu falando comigo mesmo, né? Assim, os mais antigos talvez entenderão, né? Talvez a Fernanda Catarino não, que não é brasileira. Mas assim, tinha uma novela chamada Caminhos, Mulheres de Areia. Aí tinha duas irmãs gêmeas, uma Ruth, que era boazinha, a Raquel, que era má, e tinha o Tonho da Lua, que era neurodivergente. Eu tenho essas 3 pessoas dentro da minha cabeça. Então a Ruth fala com a Raquel e o Tonho da Lua fica no meio do caminho. E aí eu mesmo perguntando pra mim, mas eu não tenho necessidade. Necessidade? Eu não lidava bem com essa palavra. Raramente alguém me perguntava, qual é a sua necessidade, Luiz? Necessidade? Não. Eu faço necessidade de manhã cedo, ou depois no final, mas não tenho necessidade. E ele dizia que era a clareza do que você necessitava, né? Como, por exemplo, olha, Dani, na nossa relação, eu tenho uma necessidade de ter clareza. Eu tenho a necessidade que você seja muito clara comigo. Porque daí eu sei o terreno que eu tô pisando, eu sei o que é que você tá realmente me pedindo
E aí eu posso ter discernimento de responder com a mesma clareza que você está me dando. E isso não pode ser uma necessidade. Aqui passam todas as novelas brasileiras. Ah, que ótimo! Nessa ponte conexão Portugal-Brasil. Aqui já não passa novelas portuguesas, eu acho, né? Eu não sou mais noveleiro, mas eu não me lembro de ter assistido uma novela portuguesa. Eu não lembro. É... Ai, me perdi. O Geminiano se Falando perdeu. das necessidades, das suas Isso, Silvia. necessidades. Muito grato. Então, o que que você realmente necessita, né? E aí, você mapeando as suas necessidades, aí você pode, com essa clareza, solicitar o outro. Sendo que ele fala que as suas necessidades deveriam, na maior parte das vezes, serem atendidas por você mesmo, para você não ter um processo de codependência, né? Assim, ah, não, se a Dani Quirilos não começar a ser clara comigo, eu não tenho uma outra referência de clareza. Então, a Dani tem que ser clara comigo. E não é ela tem que. Quando eu identifico a minha necessidade, eu posso fazer um pedido claro para Dani. E esse pedido claro é: você pode usar a clareza comigo? Você pode usar a transparência comigo? Eu não gosto muito das. Não é que eu não gosto, eu não consigo navegar direito numa coisa nebulosa. Numa coisa onde você não peça o que você está pedindo, sabe? Assim, olha, Luiz, você pode fazer um pão de batata inglesa para mim? Aí eu posso responder: posso. Você quer esse pão para que dia da semana? Aí eu quero para segunda-feira. Tá, tem várias segundas-feiras no ano. Qual é a segunda-feira? Isso para algumas pessoas é assim, é virginiano demais, assim. É a segunda, assim. Sim, gente, mas pode ser várias segundas, pode ser a última segunda-feira do ano, a primeira segunda-feira de 2026. Por que que eu tenho que saber que é a próxima segunda, se você não é explícita, sabe? Então, essa fala mais direta pode me dar um acalanto de eu entender o que é que você tá querendo me dizer. Eu não tenho que ficar futucando para ver se eu entendi, sabe? E eu tinha, né, tô bem melhor nessa relação. Um pouco desse lugar com essa senhora que tem assim escrito Núbia no Zoom, que é minha mãe. Teve um caso que aconteceu, não sei se ela vai lembrar. Eu estava na casa dela, na antiga casa dela, que agora ela tem várias casas, né? Ela tem a casa em Feira de Santana, tem a casa dela em Salvador, a casa nova. Eu estava na casa antiga dela. E ela estava na rua fazendo um serviço voluntário. Ela fazia serviço voluntário no centro espírita, lá de Salvador. E eu estava na sala da casa e tem que passar pela sala. Tinha, né? Quando ela morava na casa antiga. Tinha que passar pela sala para ir ou para a cozinha ou para os quartos. Eu estava no escurinho do cinema, com a TV dela ligada, assim, bem linda, com o volume, no volume que eu queria e feliz da minha vida, né? Feliz da vida assistindo um filme, não lembro qual era o filme. E aí ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi abrir a porta e ligou a luz. Aí eu fiquei, né? Tipo, ligou a luz e soltou uma frase de efeito. Seu avô dizia que a gente não assiste TV de luz apagada. Aí eu fiquei meio assustado. Aí ela subiu as escadas. Pá, 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 foi pro quarto dela. Daqui a pouco ela desce as escadas, pega o controle remoto da TV dela e diminui o volume. E bota no volume que ela achou interessante, bota o controle de volta na mesa e sobe. E aí eu fiquei. E não falou um ai, assim, meu filho, por favor, querido, por gentileza, por obséquio, você teria como diminuir um pouco esse volume? Porque eu preciso dormir, me recolher, já sou uma pessoa idosa. Eu não tenho como dormir com esse barulho desse filme, sei lá, de ação. Não lembro qual era o teor do filme. Aí ela subiu, linda e faceira. Adoro essa palavra, faceira. Linda e faceira. E eu fiquei com aquilo, sem entender qual era a mensagem direta ali. Aí a minha mente começou a ocupar o vazio com elucubrações, né? Eu fiquei, tá, eu entendi.
ela tá me dizendo indiretamente que ela é dona da casa. Então, eu tenho que me adaptar à vontade dela de ficar com a luz acesa, e eu tenho que me adaptar ao ouvido dela para escutar a TV no volume que ela gosta. E aí aquilo começou a me dar uma angústia, aquilo foi muito violento comigo, mas no outro dia, né, carinhosamente, eu consegui falar assim, eu disse a ela, não sei se ela lembra disso. Mãe, isso é muito violento para mim, porque eu entendi que a TV era sua, que a casa era sua, e que assim, se eu quisesse era do jeito que você queria, mas aquilo foi muito, porque eu tava de visita, eu não tava morando mais com ela. Tava de visita, e aí eu fiquei, tipo, eu entendi que a casa é sua, que a TV é sua, mas será que eu não podia ter um baby diálogo? Boa noite, meu filho querido. Tudo bom? Acabei de chegar do centro espírita, estou muito cansada. Eu tô sugerindo que você assista a TV de luzes acesas. Porque seu avô, meu ancestral, meu ancestral querido, me disse que era mais interessante para suas pupilas, para os seus olhos. E também eu gostaria que você diminuísse um pouquinho o volume, porque pode me incomodar no meu sono reparativo. Vocês percebem que tem completa diferença entre a cena original e a cena idealizada e romântica da minha cabeça, assim, do ideal? Por quê? Porque na outra teve comunicação. Ah, Eliane, você não tá se acabando. Porque na outra teve comunicação. E aí ela disse assim: ai, meu filho, desculpe, ela tava no automático. E talvez na cabeça dela era nada, assim, tipo pegar um controle remoto e diminuir o volume, sabe? E aí eu falei, cara, isso foi muito agressivo pra mim. Então eu consegui externar, né? O silêncio naquele momento foi um silêncio extremamente agressivo, que eu não entendia direito o que estava acontecendo, né? Não era explícito, era uma conversa indireta. Era uma conversa indireta. E em alguns momentos da vida, eu e me vi fazendo a mesma coisa. Tipo, dando a gente na Bahia, a gente chama de dando um signal. Signal é assim, a pessoa tá vindo ali pra falar com você, e você dá uma de doido, assim, tipo, ah, eu tenho uma coisa pra fazer, tipo, e deixa a pessoa no vazio, assim, dá um drible na pessoa, né? Ou então dá uma de maluco. Não, o quê? Não tô entendendo. Sabe o povo que fala, faz, você tá, a Eliane e a Luciana me ligou, eu fico, tô passando por um tom, um tom, tá falhando. Puf, mentira, não tô passando por túnel nenhum. Porque eu não tô, sabe? Não tô querendo falar com ela, não tô querendo entrar naquela profundidade. Então, tem alguns. Deixa no vácuo, exatamente, deixou no vácuo. A Eliane botou no chat. Os carioca também deixam no vácuo ou só os baianos? Deixa no vácuo. Tá. Então, e aí eu fiquei, né, me perguntando assim. Eu fui julgado muitas vezes. Por que você tá em silêncio? Eu não sabia o que, que eu tinha que falar. Eu ficava, eu gaguejava, eu chegava a gaguejar, assim, eu não sei. Nesse momento, você me pressionando, eu tô sentindo raiva. Eu tinha um. Ah, ele fala também muito isso, o Marshall. Ele fala que muitos de nós têm um vocabulário limitadíssimo de emoções. Parece que as emoções é alegria, é entusiasmo, raiva, ódio e tristeza. Você às vezes não consegue. E muitas vezes os adultos não chegam para a criança e dizem assim: olha, sabe o que que você está sentindo? Você está sentindo frustração, porque o adulto, né? Eu disse que o Papai Noel ia te dar uma bicicleta, mas o Papai Noel te deu uma bola de gude. Não sei se vocês reparam, né, a proporção entre bicicleta e bola de gude. Às vezes o adulto, ele não teve competência financeira para bancar a bicicleta, porque tá alegando que é o Papai Noel, e aí ela não conseguiu. Aí vai dar uma bola de gude pra criança e diz assim: pelo menos você tem uma bola de gude. E às vezes a gente, como criança, aprende a ficar muito contente com pelo menos. Você não tem uma casa própria, mas pelo menos você tem um kitnet alugado num bairro muito ruim que você não gosta, mas que você tem pelo menos um teto.
E às vezes tem algumas pessoas que ficam muito vinculadas ao pelo menos, né? Voltando. Então, assim, ele fala que temos um repertório muito curto de degradê emocional, e isso dificulta na discussão, né? Num bate-papo. Porque eu não sei. Eu não sei tangencial o que eu tô sentindo. E ele ainda fala que os homens têm ainda mais limitação. As pessoas criadas, né? Dentro de algumas culturas. O masculino, ele não pode sentir, né? Ele tem que burlar o sentimento. A Vanessa disse que lá chamam de dar o avião. Dar avião. Gostei desse dar avião. Tá. Então, você não pode. Então, às vezes o silêncio é mais usado do que a fala, porque você não sabe o que falar. E aquele silêncio muitas vezes é proteção. É tipo, eu não sei o que que eu tenho que falar aqui, então eu entro em silêncio, essa pessoa, a outra pessoa vai desistir em algum momento, vai entender que nada, não vai entender. E um dia, talvez, eu saiba preencher aquela lacuna. Então tem isso. Não sei se vocês estão se identificando com algumas coisas que eu tô falando, ou é muito. Eu tô num mundo de Bob, assim, colorido, do unicórnio, mas aconteceu muito comigo. Inclusive, na minha última relação, eu era a pessoa que ficava em silêncio. Porque eu não sabia muito onde é que eu encaixava um verbo ali. Eu ficava com medo. Na verdade, o silêncio ocultava, escondia um medo de não ser amado. Porque se eu dissesse a verdade, se eu dissesse pra Cláudia, Cláudia, querida, eu não gosto de você. Na minha cabeça vinha, mas se eu digo isso pra Cláudia, a Cláudia talvez vá embora da minha vida. E tem coisa dela que eu gosto. Mas como é que eu digo pra ela, assim, a verdade, sabe? Eu tinha muito medo de tangenciar a verdade e a verdade sendo um convite pro outro sair da minha vida. E terminava o outro saindo da minha vida, mesmo sem a verdade, digamos assim. Porque o silêncio também maltrata. O silêncio me maltratava muito em algumas relações. Quando as pessoas não me respondiam coisas, né? Não é só pergunta, não. É no meio de uma história. E aí tem uns vazios naquela história. E você fica, mas. Isso eu até ensino pros meus alunos, assim, do Aura, assim. Tipo, na vida passada, tá, e esse vazio? Procura saber o que que aconteceu. Essa pessoa nasceu ruim? Nasceu ruim, é assim. Não levem pro pé da letra, não, mas é mais ou menos assim. Ah, eu tô vendo aqui, Eliane, que tem uma personagem nessa vida que tem sua energia. Ela é muito maldosa. Ela puxa o rabo do cachorro, atira o gato à distância pra ver se o gato tem 7 vidas mesmo. E ela faz tipo Felícia do Tiny Toons. Sabe aquela personagem que espreme o bicho dizendo que é amor, mas tá quase matando o bicho? E aí, às vezes eu fico assim, e aí, dá uma pesquisada. Por que que essa pessoa se tornou isso? Porque não é possível que ela tenha nascido com isso. Será que ela nasceu com a Felícia encarnada no juízo dela? E isso não pode ter sido revertido? E geralmente, quando se investiga, é alguma dinâmica que aconteceu e aquilo reverberou naquilo. Raramente é porque do nada. Foi o Espírito Santo que baixou naquela pessoa e aquela pessoa ficou má. Né? E o bom também, não é só o má, não, mas o bom também, essa pessoa é tão bondosa, fala com todo mundo, é, ela é divertida, extrovertida, ela encanta todo mundo, as pessoas querem ficar perto dela. Aí eu, tá, investiga, de onde é que nasceu essa empatia dessa pessoa, né? Coincidentemente ou sincronicamente, hoje apareceu um vídeo pra mim contando a história de São Francisco de Assis, um desenho animado. E dizia no desenho que ele começou a preencher alguns vazios do coração dele, porque ele nasceu na nobreza, quando ele começou a ajudar os pobres, as crianças, de forma a não necessitar um retorno. E na história dizia que ele começou a se sentir tão preenchido por uma energia dourada que saía do coração dele. Eu não sei se isso é 100% verdade, mas eu consigo imaginar esse negócio de fazer bem aos outros e isso ser extremamente.
benéfico para quem faz o bem. Todo mundo tem que ser São Francisco de Assis? Não, não é o caminho de todo mundo que está aqui. Nós não tínhamos muitos São Franciscos passeando entre nós, mas tem muita gente que sim, que se dedica a esse lugar, né? Então, voltando, né? O Marshall da comunicação não violenta cita que muitas vezes o silêncio usado de forma distorcida, ela é uma violência. O silêncio pode ser violento, né? Porque ele causa uma ruptura. É um silêncio desesperador. É um silêncio que não se ocupa. É um silêncio que reverbera num vazio. Aquilo sim pode causar um movimento, um pouco de ansiedade, um pouco de frustração, um pouco de tristeza, que você não sabe o que é que está vindo dali. E você não está tendo as suas necessidades atendidas, porque muitos de nós nem sabem quais são as nossas necessidades. Então, quando eu trago, né? E ele também traz, antes de eu trazer o que eu trago, que quando você tem as suas necessidades claras, com as necessidades claras você consegue fazer pedidos claros. Por exemplo, no modelo que eu trouxe aqui, né? Seria mais interessante na minha cabeça que o outro me dissesse: olha, você pode abaixar um pouco o volume? Porque esse volume, do jeito que tá, pode me incomodar a dormir. E eu lembro que a minha cabeça processou a seguinte informação: se assistir televisão de luz apagada fizesse mal, por que que o povo que frequenta o cinema já não tá cego? Você vê minha cabeça. Tipo, o cinema apaga a luz, fica só a tela. Por que que o povo já não tá com defeito nas vistas que vai pro cinema? Por que que o cinema não acende a luz? Então, assim, não fazia muita lógica pra mim, assim. Tipo, não é, não deve ser, sabe? Então, eu fiquei, a minha cabeça começou a rodar possibilidades, possibilidades, possibilidades. E era só um verbo. Era só uma frase rápida. Uma frase que explicasse. E por que que eu tô trazendo a explicitude do pedido, né? Eu acho que eu usei esse exemplo com a Dani quando ela estava aqui. Quando ela estava aqui na escola. A Dani conhece a sede da escola, né? Ela é frequentadora. Se não assídua, mas ela já veio umas 2, 3 vezes, eu acho. É, Eu ouvia, né? Vamos supor que eu ouço da Eliane Lucena. Eliane Lucena me diz: Lu, eu gostaria que você me amasse mais. Aí eu, uau, tá bom. Eu vou fazer mais cafés da manhã, fritar mais ovinhos pra Eli, deixar o leitinho dela desnatado, assim, bem quentinho com café. E aí, eu geralmente, no meu normal é entrar no módulo ação, no módulo fazer, né? Porque uma das minhas Esqueceu uma linguagens. mão. E o mamão, mamão. Esqueceu. E o É. pãozinho com queijo derretido. E a manteiguinha de vaca, que ela não gosta de manteiga vegana. Enfim, tá, eu me perdi. Peraí. Ah, lembrei. Que seu jeito de demonstrar amor era fazendo as coisas. Isso! A minha linguagem amorosa é: você precisa de algo, eu te dou produto, né? Eu te dou comida, eu te dou um celular, eu te dou. Porque eu fui acostumado assim. Minha mãe me diz: eu te amo, me dando às vezes um sapato, uma cueca, um café da manhã com queijo de coalho, sabe? Assim, tipo, a letra assim: eu te amo, meu filho. Você precisa de alguma coisa? Aí, sim, eu preciso de colo. Ah, não, colo não tem, mas tem aqui um pedaço de alcatra, quando eu consumia carne, né? Olha, tem um franguinho aqui que sua mãe fez do jeito que ela sabe fazer. Aí, tipo, eu sabia que aquilo era uma demonstração de amor. Então, quando alguém me pedia assim, eu quero que você me ame mais, eu ia fazer mais coisa. Na matéria, né? Eu trazia um lençol mais grosso. Eu perguntava se a pessoa. Eu ia perguntando coisas. Se a pessoa precisava suprir a necessidade dela com coisas. E assistindo a aula de comunicação não violenta, falando que esses pedidos vazios também são perigosos no sentido
do não falado, de novo, do silêncio distorcido, que isso era extremamente violento. E eu vivi isso não foi com a Eliane Lucena, não. Vivi com outra criatura. E aí eu começava a fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa. E aí, quando a gente assistia essa aula juntos, essa pessoa olhou pra minha cara e disse assim: Meu Deus, eu tô entendendo por que que você tá parecendo um louco fazendo coisa, porque eu não fiz um pedido explícito, né? Aí eu falei, ai, que bom que você teve essa consciência, que eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que que eu fazia pra te amar mais. Aí, depois dessa aula, eu perguntei, porque o professor da aula dizia assim: você precisa explicitar para o outro como é que você se sente mais amado ou amada, né? Se eu falo para Priscila, Priscila, queria que você me amasse mais. Eu tenho que dizer para ela, eu gostaria de ser amado, eu me sinto mais amado se você faz um café da manhã com leitinho desnatado, como a Eli gosta, eu também gosto. Eu me sinto mais amado quando você leva na minha cama com um pãozinho sem glúten, com queijo, sabe? Eu me sinto mais amado. E aí essa criatura olhou pra mim e disse assim: Ai, eu me sentiria muito mais amada se você não levantasse da cama correndo pra dar banho nas meninas. Ela tinha filhas. Pra botar as meninas pro colégio. Eu queria só uns 5 minutinhos da sua mão no meu peito. Aí eu disse, mas é só isso? Meu Deus, eu tava me desgraçando fazendo, limpando cozinha e cozinhando mais, e pegando o carro e lavando a piscina. Aí eu disse, meu Deus, era muito simples. Mas tudo se complicou por causa de um silêncio, por causa de um verbo não claro, por causa de um pedido vago. E aí ele traz que pedidos vagos reverberam em respostas vagas. Então, quando não tem a explicitude do verbo, por isso que eu tô falando que o silêncio às vezes pode castigar. O silêncio é um lugar de castigo, muitas vezes. O silêncio que desperta o movimento de cura já é o silêncio da sua mente, é o silêncio da sua tranquilidade perante o silêncio da natureza. Eu vivo hoje. Se eu calar a boca aqui para falar com vocês, eu ouço um absoluto silêncio. A Dani sabe onde eu moro. É mato na frente, mato atrás, mato do lado e mato o outro. Então, assim, à noite, quando as formas digitais se cessam da minha vida, eu entro no silêncio da noite. No silêncio das minhas gatas pulando e bagunçando as coisas. No silêncio das pelelecas que começa a cantarolar no mato. Um silêncio dos vagalumes que passam silenciosamente. Então, é um silêncio de presença, é um silêncio que me convida a ficar na minha companhia. E que às vezes pode ser extremamente torturante para uma pessoa que não está acostumada com o silêncio. Por que que eu falo isso? Eu já tive relatos de pessoas que ficam aqui, e eu não estou falando isso para vocês se assustarem, tá? Relatos de pessoas que chegam aqui na escola da Aura e Sonhos e dizem, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Aí, mas por quê? Porque é muito silêncio aqui. Não tem um caminhão, não tem uma moto, não tem uma buzina, não tem um carro de som, um paredão passando. Meu Deus, era tudo que eu não queria. Era caminhão, buzina e paredão passando. E eu vi pessoas meio desesperadas, assim, meu Deus, vocês fazem o que aqui? Dorme, a gente dorme. A gente dorme, feliz da vida. Dorme num escuro que em algumas cidades não existem. Quando eu morava em Salvador, São Salvador, tinha um poste de eletricidade na frente da casa onde eu morava com a minha mãe. Então, assim, o absoluto breu, ele não existia. Por mais que eu botasse blackout dentro de casa, talvez eu comprei uns blackout vagabundo. Mas, assim, não tinha 100% de escuridão. Aqui, quando a lua não tá cheia, quando a lua tá minguante ou quando não tem lua, é 100% de escuridão. 100%. E isso não me amedronta, isso me alegra. Assim, uau! Eu posso ter minha melatonina sem ter que tomar remédio, né? Eu não preciso tomar reposição hormonal de melatonina, porque aqui, se eu apago a luz, inclusive eu estou num ambiente diferente, porque o disjuntor da minha casa resolveu não ligar. Depois que teve uma queda, uns raios aqui, e eu tô na escola, porque quando eu chegar em casa, é breu. Então, assim, eu vou chegar em casa bem feliz para dormir. Felicíssimo Bem da que eu minha estava vida. curiosa,
Falei, porque ele tá em outro ambiente. Estou vendo o negócio de pendurar roupa ali. Eu estou Ah, na escola, escola da aula. Né? A minha casa está no vazio. Não está no vazio, não, está no breu. Então não ia conseguir dar aula do absoluto breu. E a internet ia cair em algum momento, porque eu tenho um no break que segura um tempo e depois cai. Então eu não quis arriscar. Então eu vim para um lugar mais seguro. É, Então é isso que eu queria partilhar um pouco com vocês. Esse segundo silêncio, que é o silêncio que cura, é o silêncio de uma meditação. É um silêncio de estar satisfeito, ou pelo menos em busca para encontrar um lugar de você com você. É você com a sua cabeça, é você com as suas falas, é você com as suas não falas. E isso pode ser extremamente positivo ou extremamente desafiador, né? Eu tenho amigos como a Dani Quirilos que moram em São Paulo. A Dani Quirilos, quando vem pra cá, se ela vê uma peleleca passar, ela vai dizer: ai, meu Deus, ai, um bichinho. Ela fica muito desesperada, porque ela é muito urbana. E talvez ela tivesse dificuldade de vir morar no mato. Mas quando eu vim morar no mato, já não eu tava cansado urbano. Não foi que eu vinha na tortura. E inclusive eu já dormi assim quando eu cheguei aqui a primeira vez. Eu entrei num quarto e tinha uma aranha caranguejeira no quarto. Aí eu olhei pra cara dela e disse: ai, amada, você não vai tirar meu sono. Eu vou dormir. Amanhã você vai ter ido comer alguma coisa em algum lugar. E eu gostaria que você não tivesse mais aqui. Aí algumas pessoas dizem: você é louco? Eu nunca dormiria num quarto com uma aranha caranguejeira. Eu disse: ai, gente, eu dormi. Tô aqui contando história. Tô vivo. Sobrevivi a essa noite. Mas tem gente que quando chega aqui passa uma mariposa. Uma mariposa. Não é uma serpente. A pessoa fica: meu bicho, uma mariposa! Eu, calma, minha gente, a mariposa não mata ninguém, não. Assim, que eu saiba, né? Então, eu vejo quando a galera é muito urbana, quando os bichinhos da natureza são tipo uns monstros cabulosos, sabe? Assim, tipo, meu Deus, um vagalume. Tem gente que diz: meu Deus, tira esse vagalume daqui. Eu disse: vagalume não vai te engolir, meu amor. O vagalume é um fenômeno da natureza. Pode ser incrível. E assistir. Não sei se a Eli foi assistir os vagalumes lá no Moinho. Teve um ano que foi uma excursão a assistir vagalumes no Moinho. O Moinho é um bairro aqui de Alto Paraíso. E uma coisa que o rapaz pedia era silêncio absoluto. E tinha gente que ficava se coçando assim: vamos conversar alguma coisa, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais o silêncio. O silêncio também é um convite para você ir para algum lugar muito dentro. E isso às vezes pode ser desafiador. Porque às vezes a gente não quer ir para dentro. E cada vez mais a tecnologia pede para a gente ir para fora. É o brilho do celular, é o WhatsApp tocando. Não sei se vocês têm isso. Tem gente que tem um siricuti quando faz assim. Plum, plum, plum. Sei lá qual é o som do WhatsApp de vocês, mas você consegue ouvir o sonzinho de uma mensagem chegando e ficar tranquila, assim, sem um Rivotril, sem Não tem. Fica um negócio de: ai, mas se for urgente. Se for urgente, espera. Não, mas se for meu filho, eu tenho uma amiga, né, que é de São Paulo, ela tem um filho adulto, e de vez em quando ela fica: não, mas meu meninão. E tipo, não, ele tá bem, né? Ele já tá fora de casa, deve estar namorando, ele pode estar namorando. Mas ele tem 3 dias que me manda mensagem: um bom dia. Ela tá aqui nessa aula. Eu não vou dizer o nome. E aí, assim, ele me manda mensagem há 3 dias, não é possível! E tipo, calma, tá? Ele tá vivendo a vida dele, né? Assim, daqui a pouco ele manda: mamãe, tô precisando saber como. Acho que ele mandou mensagem: mãe, preciso saber como é que faz frango. Na época, eu ri, porque, tá vendo? De vez em quando eu consultei a minha ancestral esses dias assim: mãe, como é que tira mancha de roupa branca? Aí minha mãe foi, bateu um print do Google e me mandou. Disse: não quero do Google, quero da minha ancestral. Como é que você tirava? Do Google eu sei pesquisar. Então, assim, volta, né, pro silêncio. Então, tem os silêncios que podem ser extremamente benéficos, mas é um lugar de conquista. Porque tem. Eu tava no Pilates esses dias, né? Aí uma arquiteta disse assim: sabia que já inventaram o ventilador 100% silencioso? Eu disse: mentira. Moça, pelo amor de Deus, me dá essa marca desse ventilador, porque tem gente que vem pra cá e diz: você tem um ventilador barulhento, eu só consigo dormir com o barulho do ventilador. Diz: não, não é possível, não. Mas eu sei que é possível. Porque o barulho do ventilador me ninava antigamente.
Aquele. Eu disse, meu Deus, o povo diz que é ruído branco, né? Que lembra o nosso feto dentro da barriga, mas assim, quando ela me falou isso, eu disse assim: será que o povo já inventou o liquidificador 100% silencioso? Um aspirador de pó 100% silencioso? Ou um cortador de grama que não faça barulho? Meu Deus, que sonho! Que sonho! Porque eu também descobri dentro das minhas viagens que sons repetitivos me maltratam. Quando tem a galera aqui fazendo as podas do mato, que usa um. Como é o nome daquilo? Ah, sei lá, roçador, roçadeira. Aquilo fica. E eu fico assim, meu Deus, não é possível que a pessoa que tá ali perto da roçadeira não sei lá, ele deletou aquela informação, foi puf. E tipo, não é possível. E aquilo fica no meu juízo. Eu digo, meu Deus do céu, eu acho que eu já morri em alguma outra vida numa tortura sonora, assim, de um som repetitivo, porque chega a me dar um certo desespero. Então, quando aquilo, não sei se vocês já tiveram essa, acho que ali teve essa sensação que quando para, você faz assim, ah, que delícia, o silêncio volta a imperar no reino da natureza. Então, eu quis trazer essas duas facetas do silêncio. Não sei se vocês se identificam com alguma delas. Eu vou abrir rapidinho para alguém se quiser dividir, né, algo do que te tocou nisso que eu cheguei a falar. Se tiver tocado, não tem que falar. É, é interessante se você tiver vontade de falar, tá bom? Eu vou dar 10 segundos para alguém disser que quer falar. Senão eu vou interpretar que ninguém quer e aí vou encerrar a aula, tá? Começando agora. Então tá bom, vou interpretar o silêncio como não querem falar. Então, me coloco muito disponível assim para tirar qualquer tipo de dúvida que eu consiga dentro dos grupos que estamos em comum, né? Então podem me mandar mensagens, me perguntando. O que eu não souber, vou dizer não sei, mas gostei muito de dividir essa experiência com vocês aqui hoje, né? Sendo que quinta que vem eu tenho que saber se eu tô aqui. E daqui a pouco eu viajo. Então, assim, eu tenho que saber como é que não vou estar aqui. Ai, minha agência de turismo tá dizendo que não. Quinta-feira que vem eu já não Não, tô mais aqui. tua vida fecha na sexta-feira, na quarta-feira, amigo. Não Ok, marca mais nada. senhor. Terça-feira é o último dia. Quarta, tu vai preparar a mala. Ô, dona Núbia, manda esse menino ter tendência aí para não perder o voo. Pelo amor de Deus. Sim, senhora. Sim, senhora. Então, assim, na quinta-feira que vem eu não sei como é que vai ser, se eu tiver em deslocamento, mas eu aviso vocês. Se eu já tiver em terra firme, eu mando mensagem lá nos grupos, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês, uma excelente noite. Até breve. Adorei, amigo. Obrigada.